Paris, no ano de 1082, não era apenas uma grande cidade. Era um centro de pensamento, de debate, de autoridade espiritual e intelectual. Entre seus muros de pedra discutiam-se as grandes questões da teologia, da filosofia e da alma humana com uma intensidade que hoje reservaríamos para as grandes batalhas do poder. No meio desse mundo de prestígio, estudo e religião, havia um homem que se sobressaía acima de todos os outros. Raymond. Para compreender o espanto do que ocorreu mais tarde em seu funeral, primeiro é preciso compreender quem ele era em vida. Raymond não era apenas mais um professor. Não era só um erudito respeitado. Era uma figura imensa, admirada por toda a cidade, quase intocável. Era visto como um modelo de virtude, de inteligência e de santidade. Sua reputação era tão grande que muitos o consideravam, na prática, um santo vivo. Quando caminhava pelas ruas de Paris, envolto em suas vestes doutas, as pessoas o olhavam com veneração. Os homens poderosos o respeitavam. Os comerciantes inclinavam a cabeça. As pessoas simples o apontavam como um homem de Deus. Pregava sobre a misericórdia divina com autoridade. Escrevia sobre a justiça com um brilhantismo que parecia incontestável. Era conselheiro de pessoas influentes e guia espiritual daqueles que andavam perdidos. Se naquele momento alguém tivesse perguntado em Paris quem tinha a alma mais preparada para entrar diretamente no céu, sem passar sequer pelo purgatório, quase todos teriam dado a mesma resposta: Raymond. Aos olhos da cidade, ele representava o sucesso religioso em sua forma mais elevada. Sabedoria, prestígio, piedade, disciplina, honra. Tudo parecia se encaixar nele de forma perfeita. Ninguém duvidava de sua retidão. Ninguém suspeitava que por trás daquela aparência pudesse esconder-se outra verdade. Entre os muitos que o admiravam, havia um jovem brilhante chamado Bruno de Colônia. Bruno era um homem sério, profundo, de fé intensa. Não se deixava seduzir facilmente pelas frivolidades do mundo, mas diante de Raymond sentia uma reverência total. Para ele, seu mestre era a prova de que se podia viver no meio do mundo sem pertencer realmente a ele. Era sua referência, seu exemplo, sua bússola espiritual. A relação entre ambos estava construída sobre um respeito imenso. E precisamente por isso, o que estava prestes a acontecer não iria apenas destruir a imagem de Raymond. Iria quebrar Bruno por dentro, porque quando cai um desconhecido, a ferida é limitada. Mas quando cai o homem que você tomou como modelo, também oscila sua própria visão de mundo. Então chegou a morte de Raymond, e chegou na aparência da forma mais serena possível. Não houve visões espantosas junto ao seu leito. Não houve gritos. Não houve sinais externos de agonia culpada. Morreu em paz, de morte natural, com uma calma que parecia confirmar tudo o que a cidade pensava dele, como se até seu fim tivesse sido digno, ordenado e santo. Paris inteira entrou em luto. Não se preparou num funeral qualquer, mas uma despedida solene, quase monumental. Seu corpo foi lavado, perfumado e vestido com os ornamentos próprios de sua posição. Organizou-se uma grande procissão para levá-lo à igreja, e a cidade respondeu como se estivesse acompanhando um de seus homens mais justos rumo à glória eterna. Milhares de pessoas saíram às ruas. Alguns choravam de verdade. Outros queriam, ao menos, contemplar por uma última vez quem já quase tratavam como uma relíquia. Os sinos dobravam com tristeza. A multidão se apertava ao longo do percurso. Tudo indicava que a cidade estava assistindo não ao enterro de um pecador qualquer, mas à despedida solene de um homem que todos acreditavam ser amigo de Deus. E, no entanto, sob aquela solenidade impecável, já se aproximava uma verdade aterradora. Uma verdade que iria explodir em pleno funeral e que mudaria para sempre a vida de Bruno. Porque, às vezes, o que mais impressiona os homens na terra não tem nenhum peso diante do juízo de Deus. E a pergunta que começava a abrir-se, silenciosa mas terrível, era esta: o que ocorre quando o homem que todos acreditavam ser santo não o era de forma alguma? A liturgia avançou com toda a solenidade da Idade Média. O sacerdote colocou-se junto ao esquife. A água benta foi aspergida.
Começaram as orações pelo descanso da alma de Raymond. O ambiente continuava sendo grave, mas ainda era sustentado por uma esperança quase unânime. Ninguém ali pensava estar rezando por um homem perdido. Todos acreditavam que acompanhavam um amigo de Deus em sua entrada na eternidade. Então chegou o momento preciso que mudou tudo. O coro entoou um versículo do livro de Jó, uma parte habitual do ofício de defuntos, onde a alma se dirige a Deus e pergunta por suas faltas. Era uma súplica humilde, um pedido de misericórdia. A frase ressoou no interior da igreja, enquanto as vozes se elevavam sob as abóbadas e depois se apagavam lentamente no ar frio. E justo quando a última nota ficou suspensa no silêncio, surgiu um som que não vinha nem do coro, nem do sacerdote, nem da multidão. Vinha do caixão. A princípio foi apenas um roçar, o ruído seco dos tecidos rígidos movendo-se contra essa madeira. Um som pequeno, mas impossível. Toda a igreja congelou. O silêncio que caiu então foi absoluto, como se o ar tivesse desaparecido de golpe do interior do templo. Os olhos começaram a abrir-se com horror. Diante de todos, o corpo de Raymond, imóvel e frio há dias, começou a mover-se. Não foi um espasmo. Não foi uma ilusão nascida do medo. Foi um movimento brusco, decidido, violento. O cadáver incorporou-se dentro do esquife. Seus olhos abriram-se de repente, mas já não eram os olhos serenos do professor, admirado por Paris. Não eram os olhos sábios do teólogo, reverenciado por alunos e bispos. Eram olhos desorbitados, perdidos em um espanto que ninguém mais podia ver. Seu rosto havia se deformado em uma careta de agonia. A pele tinha a cor apagada da morte. A mandíbula pendia com uma rigidez monstruosa. E então ele falou. A voz não soou como a do mestre eloquente que todos haviam conhecido. Não teve nada de humana em sua cadência. Parecia arrancada de uma garganta cheia de cinza, pedra e fogo. Rebateu contra os muros da igreja com uma força sobrenatural que gelou até a medula os presentes. O morto gritou, pelo justo juízo de Deus, estou acusado. Aquele grito despedaçou a cerimônia como se um martelo tivesse caído sobre o cristal. O ordem transformou-se em pânico. Houve mulheres que desmaiaram nos bancos, sacerdotes que deixaram cair seus livros de orações, estudantes que recuaram tropeçando uns nos outros, dominados por um terror primitivo. O corpo de Raymond caiu de novo no caixão imediatamente, sem vida outra vez, como se aquela espantosa animação tivesse durado apenas o tempo necessário para pronunciar essa frase. E essa foi precisamente a ferida mais profunda. Raymond não havia pedido orações, não havia suplicado misericórdia, não havia pronunciado uma despedida piedosa, havia declarado um estado, havia dito que estava acusado. O bispo que presidia o funeral permanecia tremendo diante do altar, pálido, incapaz de compreender totalmente o que acabara de ocorrer. O que significava aquilo? Era uma armadilha do demônio? Era um sinal de Deus? Tinham enterrado por erro um homem que não estava morto? Os médicos e vários clérigos aproximaram-se do corpo com coragem e espanto em partes iguais. Tocaram seu pescoço, os pulsos, o peito. Não havia nada, nem respiração, nem pulsação, nem calor. A pele estava gelada. A rigidez da morte continuava instalada no corpo. Não existia explicação humana para o que todos acabavam de presenciar. A cerimônia não podia continuar. A confusão era grande demais. Os clérigos reuniram-se apressadamente e discutiram em voz baixa, dominados pelo medo. Como podiam dar sepultamento cristão solene a um homem que acabava de afirmar publicamente estar sob acusação no tribunal divino? Toda a liturgia de defuntos descansava sobre uma esperança. Mas aquela voz havia introduzido uma dúvida insuportável, uma rachadura que ninguém sabia mais como fechar. Finalmente, tomou-se uma decisão. O funeral ficava suspenso até o dia seguinte. Precisavam de tempo. Tempo para rezar. Tempo para conter a histeria. Tempo para discernir se aquilo tinha sido uma anomalia única ou o começo de algo ainda pior. A multidão saiu da igreja com o rosto transtornado. A notícia espalhou-se por Paris com uma velocidade feroz. O morto havia falado. O homem que todos acreditavam ser santo estava sendo julgado. E para Bruno, aquilo foi ainda mais devastador do que para os outros.
Até aquele instante, seu mestre havia sido uma prova viva de que a grandeza intelectual e a santidade podiam habitar na mesma pessoa. Mas aquela voz vinda do esquife havia aberto uma fenda brutal entre a aparência e a verdade. Bruno voltou para casa, mas não descansou, não dormiu. O grito de Raymond continuava ressoando dentro dele como uma advertência impossível de silenciar. Porque se um homem tão admirado podia ocultar uma realidade diferente diante de Deus, então a pergunta já não era apenas o que havia acontecido com Raymond. A pergunta era muito mais inquietante. Quantas vidas aparentemente santas poderiam estar sustentadas unicamente pelo olhar dos homens? Ao amanhecer do segundo dia, Paris não havia se acalmado. Tinha ocorrido exatamente o contrário. A notícia do horror não esvaziou a igreja, mas atraiu uma multidão ainda maior. Os rumores corriam com uma velocidade feroz, deformando-se a cada repetição. Para alguns, Raymond havia voltado da morte. Para outros, um demônio havia ocupado seu corpo. E para outros, os mais racionalistas, tudo tinha uma explicação natural que ainda não havia sido compreendida totalmente. Mas ninguém queria ficar longe. Todos queriam ver com seus próprios olhos o que havia acontecido com o homem que a cidade havia venerado quase como um santo. Desde muito cedo, a praça em frente à catedral estava transbordando. As pessoas subiam em estátuas, penduravam-se em janelas e empurravam os guardas para conseguir um lugar de onde olhar para o interior. A curiosidade mórbida havia vencido o medo. Dentro do templo, o ar estava carregado de tensão, mas não era uma tensão uniforme. Misturavam-se o terror, a incredulidade e uma obstinação intelectual que se negava a aceitar o sobrenatural. Os professores da cidade, alguns médicos e vários céticos insistiam que tudo podia ser explicado. Asseguravam que Raymond não estivera verdadeiramente morto, mas mergulhado em uma espécie de catalepsia ou de coma profundo. Sustentavam que o grito do dia anterior tinha sido um despertar repentino, não um sinal do juízo de Deus. Com esse raciocínio, pressionaram para que o funeral continuasse. Não aceitavam que a cidade de Paris ficasse submetida a uma interpretação aterradora sem tentar antes esgotar toda a explicação possível. Os médicos voltaram a se aproximar do corpo. Retiraram novamente a mortalha. Aproximaram espelhos dos lábios de Raymond. Examinaram a pele. Buscaram calor, pulso, qualquer reação. Não encontraram nada. Não havia respiração. Não havia circulação. A rigidez era ainda mais avançada do que no dia anterior. O corpo estava tão frio quanto a pedra do chão. Por todas as leis naturais, Raymond era um cadáver. E, no entanto, ninguém naquela igreja conseguia se sentir tranquilo. A evidência material da morte não havia eliminado o espanto. Apenas o tornara ainda mais incompreensível. Finalmente, o bispo deu a ordem de retomar a liturgia. Seu raciocínio era simples, ao menos na aparência. Se aquilo era uma interferência demoníaca, as orações deveriam dissipá-la. Se era uma intervenção de Deus, o próprio Deus a esclareceria. E se tudo tivesse sido um erro terrível, então o enterro poderia enfim ser realizado e a cidade descansaria. Mas na verdade ninguém estava em paz. Nem mesmo o bispo apertava o báculo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Era um homem de fé, sim, mas também um homem enfrentando algo que superava por completo suas categorias habituais. O coro voltou a colocar-se em seu lugar. As vozes ergueram-se outra vez, embora agora tremessem. O incenso foi aceso novamente e começou a subir em nuvens espessas, como se também ele pesasse demais dentro daquela atmosfera carregada. As orações latinas percorreram a nave com uma solenidade quase hipnótica. Por um instante, muito breve, a beleza do rito pareceu devolver a todos uma ilusão de segurança. Tudo soava como deveria soar. Tudo parecia voltar ao seu curso, como se a igreja quisesse impor ordem sobre o abismo. Mas chegou novamente o mesmo momento. O cantor avançou. Sua voz ressoou na imensa nave quando entoou o versículo de Jó, a frase que perguntava pelas iniquidades da alma. Assim que aquelas palavras flutuaram no ar, a reação foi instantânea, como se algo invisível estivesse esperando exatamente aquele sinal. O corpo de Raymond voltou a mover-se, e desta vez foi pior. Não se incorporou com a violência seca do primeiro dia. Convulsionou-se.
Ergueu-se de golpe com uma força brutal que fez cair os pesados castiçais próximos ao esquife. A cera rolou sobre as pedras. Várias chamas se apagaram entre pequenas nuvens de fumaça. O pescoço do cadáver girou com um estalo seco, como madeira velha quebrando-se, e o rosto ficou voltado para o altar. Aquilo já não parecia uma simples reanimação impossível. Parecia uma resposta direta a um tribunal que ninguém mais podia ver. A expressão de seu rosto também havia mudado. No primeiro dia, fora puro tormento. Agora havia algo mais profundo e mais aterrador. Era a expressão de quem já não está sendo acusado, mas de quem compreendeu plenamente a verdade que o despe por completo. Os olhos estavam escancarados, fixos em uma dimensão que nenhum vivo presente podia contemplar. A boca abriu-se, e a voz que saiu dali soou mais clara, mais forte e mais desesperada do que a do dia anterior. Não era apenas um grito de dor, era um anúncio, um veredito. Raymond gritou: "Pelo justo juízo de Deus, estou julgado." A frase ficou suspensa no ar como uma espada. E nesse instante tudo mudou outra vez, porque entre o primeiro grito e o segundo havia uma diferença insuportável. No primeiro dia, dissera que estava acusado. Isso significava que existiam acusações, que o processo estava aberto. Mas agora dizia que estava julgado. O julgamento havia terminado. As provas haviam sido pesadas. La defensa havia fracassado. Já não se tratava de uma ameaça futura. Tratava-se de uma decisão tomada. O caos foi absoluto. As pessoas empurraram-se para fugir. Alguns tropeçaram e caíram. Os céticos emudeceram instantaneamente. Nenhum coma permite a um cadáver falar com essa voz, nem anunciar com precisão sua situação perante Deus. Os médicos, que um momento antes defendiam explicações naturais, ficaram desarmados. O corpo voltou a desabar sem vida dentro do esquife. Mas já ninguém na catedral podia sustentar a ficção da normalidade. Para Bruno, aquilo foi a destruição completa de seu mundo interior. Apertava o rosário com tanta força que quase o quebrava entre os dedos. Olhou para o caixão de seu mestre e compreendeu que talvez tivesse admirado não um santo, mas uma máscara. Raymond havia enganado seus alunos. Havia enganado o bispo. Havia enganado a cidade inteira. Mas não havia enganado a Deus. E ali estava a tragédia mais dura de aceitar. Não que Raymond tivesse pecado, porque todos pecam, mas que tivesse vivido da aparência, do prestígio, do aplauso, da reverência pública. Sua recompensa tinha sido a admiração dos homens. E agora, diante da verdade nua, não tinha nada com que se apresentar diante do céu. Toda a sua fama, toda a sua reputação, toda a imagem perfeita construída em Paris não valiam absolutamente nada nesse outro tribunal. O serviço voltou a ser interrompido. O bispo, já sem forças para fingir serenidade, declarou que ainda não podiam enterrá-lo. O problema havia se tornado insuportável até mesmo para a lei eclesiástica. Não podiam rezar por um condenado, mas também não podiam afirmar a condenação definitiva enquanto faltasse a última palavra. Paris inteira ficava suspensa em uma espera insuportável, presa entre o terror e uma mínima possibilidade de esperança. No entanto, no fundo, todos sabiam que o padrão já estava traçado. Acusado, julgado. E se houvesse um terceiro dia, restava apenas uma palavra a ouvir. O segundo funeral ficou suspenso igual ao primeiro, mas agora o medo já não era uma simples comoção. Havia se transformado em uma crise espiritual para toda Paris. O bispo, completamente superado pelo que acabara de presenciar, declarou entre lágrimas que ainda não podiam enterrar Raymond. A lei da igreja era clara e terrível ao mesmo tempo. Não se pode rezar por um condenado, mas também não se pode declarar a condenação definitiva enquanto não se tenha pronunciado a sentença final. Por isso todos ficaram presos em uma espera insuportável, em uma espécie de limbo teológico, onde cada minuto pesava como uma ameaça. A igreja foi desocupada. Não havia mais lugar para discursos, nem para falsas seguranças. O bispo ordenou uma vigília de jejum e oração. Os clérigos de Paris retiraram suas vestes solenes e cobriram-se com roupas ásperas de penitência. Caíram de joelhos sobre a pedra fria,
suplicando a Deus que tivesse misericórdia da alma de Raymond, ou ao menos que os livrasse do espanto do que ainda poderia vir. O corpo ficou sozinho na nave escura, iluminado apenas por algumas velas que não haviam caído durante o caos. A noite desceu sobre Paris como uma lousa. Ninguém dormia de verdade. O silêncio tinha um peso estranho, como se toda a cidade soubesse que o terceiro dia não seria uma repetição, mas uma conclusão. O padrão já estava traçado com uma clareza insuportável. Primeiro, acusado, depois, julgado. Faltava apenas um último passo naquele processo invisível e eterno. E todos sabiam, embora ninguém quisesse dizer em voz alta, qual era a palavra que faltava. Para Bruno, aquela noite foi uma ruptura interior. Já não era apenas o discípulo ferido pela queda de seu mestre. Era um homem confrontado subitamente com o vazio de tudo o que o mundo costuma admirar. Refugiou-se em um canto do claustro, tremendo, incapaz de apagar de sua memória a voz de Raymond saindo da garganta de um cadáver. E ali, olhando para a escuridão do céu, compreendeu algo que o dilacerou por dentro. A fama, o dinheiro, a inteligência e a honra podiam transformar-se em pó em um único instante, justo quando a alma comparece nua diante de Deus. A única coisa que importava não era o que Paris tinha pensado de Raymond durante anos, mas o que havia ocorrido naquele instante secreto e irreversível após a morte. Bruno passou essa noite em jejum e oração, mas já não rezava com a serenidade de antes. Rezava com terror. Não por uma teoria, não por uma questão acadêmica. Rezava porque tinha visto como um homem admirado por todos podia ser desmascarado em um tribunal onde não servem as aparências. Cada hora que avançava, aumentava a certeza de que o próximo grito não iria perturbar apenas outro funeral. Iria mudar o rumo de sua própria vida e, com ele, uma parte da história da igreja. Quando finalmente chegou o terceiro amanhecer, Paris parecia outra cidade. O céu tinha uma cor escura, quase metálica. O ar era espesso, úmido, imóvel. A notícia já não circulava como um simples rumor. Havia se transformado em pânico coletivo. As multidões diante da catedral eram tão densas que os guardas da cidade tiveram que dar as mãos para conter as pessoas e evitar um motim. Já ninguém ia por curiosidade. A curiosidade havia morrido. O que arrastava agora a cidade era o terror. Dentro da catedral, a atmosfera era ainda pior. Não havia sussurros, não havia discussões, não havia mais céticos levantando teorias médicas com tom seguro. Os doutores, humilhados e em silêncio, mantiveram-se afastados. Haviam examinado o corpo pela terceira vez. Não apenas continuava morto. Agora o processo de decomposição havia começado. O cheiro começava a insinuar-se. A morte já não admitia nenhuma interpretação benevolente, nem qualquer escapatória racional. Raymond não estava em coma. Raymond não estava dormindo. Raymond estava morto. E ainda assim, todos sabiam que na garganta daquele cadáver continuava esperando uma voz. O bispo aproximou-se do altar com o rosto abatido por 2 noites sem sono, de jejum e de espanto. Avançava com a lentidão de um homem que caminha para sua própria sentença. Sabia, como todos sabiam, que aquilo era o ato final. A misericórdia da igreja exigia uma última tentativa. Se a alma de Raymond estivesse no purgatório e pedisse ajuda, ainda deveria receber sepultamento e oração. Mas se o padrão continuasse, então a terceira palavra abriria uma porta que jamais poderia ser fechada. Levantou a mão com visível tremor. O coro começou pela terceira vez o ofício de defuntos. Desta vez, as vozes iam mais depressa, empurradas pelo medo, como se os monges quisessem terminar o quanto antes e escapar daquela tensão insuportável. O incenso voltou a elevar-se sobre o esquife, envolvendo o rosto do morto como uma nuvem pesada. A liturgia avançou, passo a passo, em direção ao mesmo versículo que já se transformara no estopim do impossível. Toda a catedral parecia prender a respiração, e no peito de Bruno, cada batida soava como um aviso, porque se o terceiro dia repetisse a mesma ordem, já não restaria nem dúvida, nem esperança, nem refúgio para ninguém que tivesse construído sua vida sobre a aparência. A liturgia avançou em direção ao abismo com uma lentidão insuportável.
A fumaça do incenso flutuava sobre o esquife, enrolando-se ao redor do rosto do morto, como se quisesse ocultá-lo e, ao mesmo tempo, sinalizá-lo. O leitor avançou até o ambão. Seu peito tremia ao respirar. Abriu o livro e entoou pela terceira vez o versículo que já ninguém escutava como uma simples oração, mas como a chave de uma porta terrível. Assim que soou a pergunta sobre as iniquidades da alma, a reação foi imediata, mais violenta do que nos 2 dias anteriores. Era como se aquela frase tivesse convocado novamente um julgamento já encerrado, não para reabri-lo, mas para anunciar publicamente seu resultado definitivo. O corpo de Raymond não se incorporou desta vez como um homem que desperta sobressaltado. Foi lançado para cima com uma força brutal, como se uma mão invisível o tivesse arremessado dentro do caixão. A madeira estalou sob o peso do cadáver. O corpo ficou quase ereto, desafiando não apenas a rigidez da morte, mas também a própria lógica. Aquilo já não se parecia com nada que pudesse ser explicado com palavras humanas. Era uma cena em que a razão havia sido expulsa completamente do templo. Os olhos de Raymond haviam mudado outra vez. Já não eram apenas olhos desorbitados pelo espanto. Eram olhos vazios, olhos mortos em um sentido ainda mais profundo que o físico. Olhavam para o mar de rostos que tinha à frente, para seus alunos, para seus amigos, para seu bispo, mas não reconheciam ninguém. Não restava humanidade naquela olhada. O rosto inteiro havia se transformado em uma máscara de desespero absoluto. A expressão de quem compreendeu uma perda total, irreversível e eterna. Então abriu a boca. E a voz que saiu dali não soou humana. Não foi a voz de um professor. Não foi sequer a voz quebrada de um moribundo. Soou como metal se rasgando, como fogo preso dentro de uma garganta seca, como um som carregado com o peso de uma sentença que já não admite recurso. A catedral inteira pareceu tremer quando Raymond gritou: "Pelo justo juízo de Deus, estou condenado." Aquela foi a palavra final. Não estava no purgatório. Não pedia ajuda. Não esperava mais orações. Não restava mais espaço para a dúvida. O processo havia terminado. Primeiro acusado, depois julgado e agora condenado. O homem que todos haviam venerado como um santo acabava de anunciar sua própria condenação. A cidade inteira entendeu em um instante que não estava presenciando uma simples raridade funerária, mas o desmoronamento brutal de uma mentira sustentada durante anos. O corpo caiu de novo dentro do esquife com um golpe seco e definitivo. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante. Depois explodiu o horror. Não era mais apenas medo, era pânico puro. As pessoas gritaram, empurraram, tropeçaram, esmagaram-se ao tentar fugir. Mas no centro daquele caos, a igreja reagiu com uma rapidez terrível. O bispo, pálido como um morto e cheio de um terror santo, deu uma ordem imediata. Era preciso arrancar do corpo as vestes solenes. Não se reza por um condenado. Não se oferece missa por uma alma no inferno. As belas roupas do grande doutor foram retiradas do cadáver, deixando à mostra a carne fria e cinzenta que havia por baixo. A mudança foi brutal. O mesmo corpo que poucas horas antes fora tratado como uma relíquia, cercado de incenso, velas e reverências, passou a ser tratado como um dejeto. Foi retirado da zona consagrada da catedral, arrastado para longe do altar, afastado das orações, expulso daquele espaço sagrado no qual todos quiseram despedi-lo como um justo. Já não houve sinos, já não houve cânticos, já não houve preces. Apenas a certeza aterradora de que o homem mais admirado de Paris havia terminado transformado em exemplo de ruína espiritual. Para Bruno, esse momento não foi apenas uma cena espantosa. Foi o fim de toda uma visão de mundo. Permanecia de pé na nave, tremendo, olhando como o corpo de seu mestre era afastado como se jamais tivesse merecido honra alguma. Compreendeu então que havia admirado uma máscara. Raymond havia enganado seus alunos, os poderosos, o bispo, talvez a França inteira. Mas não havia enganado a Deus. E essa compreensão atravessou-o como uma faca. Porque o problema não era simplesmente que Raymond tivesse pecado. Todos pecam.
A tragédia era outra. Tinha vivido da aparência, do aplauso, do prestígio, do reconhecimento público. Tinha recebido sua recompensa na terra e agora comparecia diante da verdade, completamente arruinado. Nesse instante, Bruno entendeu algo que jamais poderia esquecer. Diante do juízo de Deus, a fama não pesa nada. A reputação não salva. O brilhantismo intelectual não compra misericórdia. E pior ainda, tudo isso pode tornar-se uma carga mais pesada quando se conheceu a verdade, ensinou-se a verdade e ainda assim viveu-se de costas para ela. Raymond, o mestre admirado, o homem apontado nas ruas como amigo de Deus, ficava agora exposto como um sepulcro caiado, belo por fora, vazio e corrompido por dentro. A cidade jamais esqueceria aquele terceiro dia. Mas para Bruno, o que acabara de ocorrer não era apenas uma lembrança. Era um chamado terrível, radical, impossível de ignorar. Porque depois de ver a condenação de seu mestre com seus próprios olhos, já não podia voltar à vida de antes. A pergunta já não era o que havia acontecido com Raymond. A verdadeira pergunta era outra, muito mais íntima e perigosa. Como continuar vivendo no mundo depois de ter visto tão de perto o que pode esconder-se atrás de uma santidade fingida? O corpo de Raymond foi expulso da honra dos homens com a mesma rapidez com que antes fora coberto de incenso, de seda e de reverência. Aquele a quem Paris tratara como uma relíquia foi arrastado para fora da catedral, longe do altar, longe das velas, longe das orações e atirado em uma vala sem consagração, como se toda a glória que o cercara em vida tivesse se dissolvido em um instante. Os sinos pararam de tocar. As preces cessaram. O santo que a cidade acreditava conhecer havia desaparecido para sempre, apagado por sua própria sentença. Mas no meio daquele desmoronamento, para um homem começou outra história. Bruno de Colônia permanecia imóvel na nave, vendo como levavam o corpo de seu mestre. Tremia, não por uma emoção passageira, mas porque naquele momento algo se rompera definitivamente dentro de ele. Olhou ao seu redor e viu outros 6 homens brilhantes, companheiros seus, rostos cultos, promissores, admirados também dentro desse mesmo mundo acadêmico e eclesiástico. E nos olhos de todos reconheceu o mesmo espanto. Não era apenas medo da morte, era medo da mentira. Medo de terem estado perseguindo durante anos exatamente aquilo que acabara de arruinar Raymond. Bruno afastou-os do tumulto, levou-os a um canto silencioso do claustro, longe dos gritos, longe da multidão, longe do eco da catedral transformada em cenário de julgamento. E ali pronunciou palavras que não nasceram de uma reflexão fria, mas de uma ferida aberta. Disse-lhes, em essência, que estavam vivendo como insensatos, que estavam perseguindo prestígio, honras, reconhecimento, segurança, aplausos, que estavam construindo uma vida ao redor daquilo mesmo que elevara Raymond diante dos homens e o deixara em ruína diante de Deus. E a pergunta que brotava de sua angústia era tão simples quanto devastadora. Se um homem como Raymond, tão admirado, tão venerado, tão aparentemente santo, terminara assim, que esperança tinham eles se seguissem pelo mesmo caminho? Aquilo não foi uma crise emocional de algumas horas. Foi uma decisão. Bruno entendeu que não podia voltar para Paris como se nada tivesse acontecido. Não podia regressar às salas de aula, às discussões brilhantes, à admiração dos homens, à promessa de uma carreira respeitável, fingindo que não vira o que acabara de ver. Tinha contemplado de perto demais a distância aterradora entre a aparência e a verdade. Vira como uma vida inteira podia apresentar-se impecável por fora e estar espiritualmente destruída por dentro. E por isso, tomou uma resolução radical: abandonar o mundo. Nesse mesmo dia, Bruno saiu de Paris. Não preparou cuidadosamente uma bagagem, não reuniu seus livros, não organizou uma despedida, não ficou negociando com sua consciência. Partiu. E atrás dele foram também seus 6 companheiros. Deixaram para trás a cidade, a fama possível, a segurança, a conversa dos sábios, a promessa de ascensão, e caminharam em direção a um lugar onde nada disso pudesse seduzi-los outra vez.
Avançaram até chegar a uma região dura, fria, quase inabitável, a Chartreuse, nos Alpes. Era uma terra de rocha e neve, um território áspero demais para quem quisesse comodidade, mas precisamente por isso adequado para quem desejava arrancar da alma toda ilusão. Ali ergueram um mosteiro que não parecia pensado para a glória humana, mas para a purificação interior. Não buscaram beleza mundana, não buscaram prestígio, não buscaram visibilidade, buscaram silêncio, buscaram penitência, buscaram uma vida escondida, uma vida que não pudesse se alimentar do aplauso exterior. Fizeram voto de silêncio, separaram-se do ruído do mundo, aceitaram uma existência dura, austera, quase como se quisessem lembrar a cada dia que a alma deve se preparar para um julgamento onde não contam os títulos nem as aparências. A tradição que nasceu daquela decisão seria conhecida como a Ordem dos Cartuchos. Sua origem não esteve em uma moda espiritual, nem em um simples desejo de maior disciplina. Nasceu de um grito, do grito de um homem que tivera a admiração do mundo e que, ao morrer, revelou que nada disso bastava. Bruno e seus companheiros construíram sua vida precisamente sobre essa lição. O mundo pode aplaudir você e, no entanto, sua alma pode estar vazia. A reputação pode elevá-lo na terra e não dar-lhe nenhum peso diante do céu. A única opinião que importa de verdade não é a que se forma durante os anos de vida pública, mas a que se pronuncia naquele instante definitivo após a morte. Por isso, os cartuchos abraçaram uma vida extrema. Não porque desprezassem a existência humana, mas porque tinham visto com absoluta clareza a alternativa. Tinham visto Raymond, tinham visto a armadilha da fama, tinham visto o perigo de confundir conhecimento com santidade, prestígio com verdade, reverência pública com amizade real com Deus. E desde então, escolheram viver como homens que não querem ser enganados novamente pelo brilho exterior. Assim termina esta história, mas sua força não está no passado. Porque Raymond não aparece aqui apenas como uma figura medieval, mas como um espelho inquietante. Representa o perigo de viver dependente do que os outros veem, enquanto se descuida do que apenas Deus conhece. Representa o risco de construir uma imagem admirável no exterior, enquanto por dentro crescem o orgulho, a hipocrisia ou a falsidade. E por isso seu grito não funciona apenas como uma cena de terror religioso, mas como uma advertência. Não espere, não finja, não se refugie na aparência. Corrija agora o que ainda pode ser corrigido, porque enquanto há fôlego, ainda há tempo.